Nesse final de semana, aconteceu em São Paulo o Miss Universo Brasil, que é a etapa onde é eleita a candidata que vai representar o nosso país no Miss Universo lá em El Salvador. Ainda não tem data definida, mas a gente já tem a candidata que vai nos representar. Até então, quem estava com a coroa e com a faixa era a Miss Brasil 2022, Mia Mamed. Essa então que passou agora o reinado aí para a nova Miss que foi eleita nesse final de semana. Participaram do evento 26 candidatas, 26 representantes dos estados, mais uma do Distrito Federal, então um total de 27 participantes. E essas passaram por algumas fases eliminatórias que levaram à escolha da Miss Brasil. Deu para perceber esse ano, como foi tudo muito mais divulgado em rede social, algumas transmissões no YouTube de algumas etapas classificatórias, que é muito mais que um concurso de beleza, tá? Definitivamente não é, talvez, a mulher mais bonita, de acordo com cada padrão aí, que vai levar esse título. Tudo isso envolve muito, muito mais coisa. Quais são as etapas, então, desse concurso? Primeiro há essa preliminar, depois de terem escolhido já as representantes de cada estado, elas vão para um confinamento. O confinamento nada mais é do que elas irem para um espaço, um hotel no caso, onde elas ficam lá alguma semana mais ou menos, se preparando, passando por algumas provas e sendo avaliadas o tempo todo para daí no dia final essa somatória de pontos, esse resultado de tudo que elas fizeram nesse confinamento leva a uma candidata eleita. Esse ano foi em São Paulo, então elas ficaram confinadas no hotel e lá tiveram cursos, workshop, ensaios, treinamentos, passaram por várias etapas aí que foi agregando o conjunto para que saísse a nova Miss Brasil. E lá então elas passaram por algumas provas, como a prova de traje de banho, desfilaram de biquíni, passaram por entrevista com os jurados, onde era-se avaliada ali a oratória de cada candidata. Esse é um ponto bem importante, porque elas não sabem quais vão ser as perguntas que são feitas para elas, e elas têm que ir respondendo ali a isso que os jurados querem delas mesmo. Jogo de cintura, a oratória, se ficam muito nervosas ou não, se conseguem responder, como respondem, tudo isso dentro desse confinamento aí. Passado esse período de confinamento, onde então elas tiveram treinamentos, workshop e algumas provas, no dia do evento, que é a grande final, o primeiro corte que é feito são classificar 16 candidatas. Então, quando elas chegam lá, através das pontuações que elas tiveram antes da grande final, são separadas 16 candidatas e dessas depois filtradas 7, que são 6 de acordo com os jurados presentes no dia do evento e uma por voto popular. Como que aconteceu essa votação popular esse ano? Foram distribuídos links nos canais oficiais do concurso e a gente conseguia votar pela internet. Esse voto tinha um custo de R$5, você poderia votar quantas vezes quisesse, e aí a sua candidata, a candidata que recebesse mais votos, seria uma dessas classificadas. Então 6 dos jurados e mais uma por voto popular, somando 7 candidatas. Assim se formou o top 7. Esse top 7 é avaliado pelos jurados através de uma pergunta, onde entra mais uma vez a questão da oratória das candidatas. Eles querem avaliar a postura, o comportamento, como elas falam perante o público. Então as 7, cada uma recebeu uma pergunta e elas iam respondendo ali de forma aleatória. Cada candidata recebeu a pergunta de um jurado diferente. E assim foram filtradas as 3 finalistas, através de cada pergunta dos jurados. Tá? Então, das 7, ficaram as 3 finalistas. Esse ano, as 3 finalistas foram Rio Grande do Sul, Mato Grosso e a Miss São Paulo. Daquelas 7, essas 3 então foram filtradas, melhores avaliadas, e formou-se o top 3. Uma particularidade, curiosidade do concurso desse ano é que tanto mulheres com filhos, ou casadas, ou trans,
puderam participar do concurso. Antes, esses eram critérios de exclusão. Caso tivesse algumas dessas condições, não poderiam participar do concurso. Então, uma grande evolução, tanto para a organização quanto para a sociedade, né? A gente poder abranger um maior número de participantes dentro do concurso. Esse ano, a coroa levou o nome de Ieda Maria Vargas, que foi a primeira Miss brasileira a receber o título de Miss Universo, isso há 60 anos. Então, por isso, foi homenageada no concurso de 2023. E a coroa levou seu nome. E a grande vencedora, então, que vai representar o nosso país no Miss Universo, foi a Maria Brechani, uma estudante de jornalismo de 19 anos, representante do Rio Grande do Sul, levou o grande título aí. Uma candidata que foi bastante subestimada, principalmente pela questão da idade, por todos acharem que era muito nova e tal, mas ela mostrou com muita dedicação, muito preparo aí, que tem sim capacidade e que tem os atributos para representar o país lá fora. Tá? Apesar da pouca idade, ela mostrou que maturidade tem muito mais a ver com experiências do que com a idade, e que a idade é só um número. Então é ela que vai representar o nosso país aí no Miss Universo. O nosso país com certeza está muito bem representado, e agora é torcer e aguardar para as próximas etapas.